Graça e paz, meus irmãos, sou o pastor Diego Penha e com grande alegria nós teremos mais um momento devocional da Palavra do Senhor e não vejo a hora, meus irmãos, de quando pudermos nos reunir novamente no culto público, no templo, com nossa igreja e termos aquele momento de comunhão tão bendito, meus irmãos. Mas vamos meditar hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 146. Abra, por favor, a sua Bíblia e acompanhe a leitura desse salmo, que será a nossa meditação de hoje. Salmo 146 diz assim, palavra do Senhor. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos à presença do Senhor, oração, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela tua santa e bendita palavra que foi lida nesse instante, Senhor. E nós cremos que ela é viva e eficaz, e ela é poderosa ao ponto de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela penetra ao mais profundo do coração do homem, ó Deus, e pode lhe trazer vida. E pode vivificar o seu coração, sua alma, fazer de você uma nova criatura. E dar a você uma nova caminhada. Fala conosco, ó Deus. É a tua voz que nós queremos ouvir. Usa a vida do teu servo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, no que consiste a essência da vida? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer diante desse salmo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que viver é louvar a Deus. O verso 1 diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Queridos irmãos, os 5 últimos salmos da Bíblia são chamados salmos de aleluia. Veja que eles começam e terminam com a mesma expressão. Eles começam com aleluia e eles terminam com aleluia, como esse salmo que nós lemos. E aleluia no hebraico é a junção de 2 palavras, a palavra halelu e a palavra Yah, uma abreviação de Yahvé. Significa louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Tributai honra e glória ao nome do Senhor. Tenha no seu coração essa alegria de louvar a Deus. No Salmo 71, verso 6, o salmista expressa exatamente isso. Ele diz, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente.
E essas são as palavras de um ancião que percorreu toda a estrada da vida e ao fim dos seus dias ele olha em volta e diz: durante a minha vida, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me protegido, o Senhor tem me acompanhado, o Senhor tem me carregado desde o ventre materno e eu quero dizer para o Senhor que Ele é o motivo para os meus louvores constantemente. E aqui é muitas vezes onde está o problema, irmãos. Muitas vezes não louvamos a Deus constantemente. Muitas vezes louvamos a Deus apenas no domingo, com alguns cânticos espirituais, mas não tem louvor no nosso coração. Mas veja o que esse ancião continua dizendo no verso 14 do Salmo 71. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Não importa as circunstâncias à minha volta, quanto mais eu espero no Senhor, mais eu tenho vontade de louvá-lo. Meus irmãos, esses últimos 5 salmos, como disse, eles são o ápice do saltério. Você vai perceber essa mesma expressão. Eles começam com aleluia e eles terminam com aleluia. Porque a vida do crente, a vida da igreja, a vida da família cristã, da família que tem Deus, tudo deve começar com louvor e terminar com louvor. Muitas vezes nós começamos a vida com louvor e terminamos com murmuração. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser uma vida de gratidão, uma vida de contentamento, uma vida de satisfação, uma vida de louvor a Deus. É por isso que o salmista diz nos versos 1 e 2 desse salmo: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Note comigo que aqui o salmista toma 2 decisões. Primeiro, ele diz para a sua alma, ele diz para si mesmo, ele prega para si mesmo: louva, ó minha alma, ao Senhor. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender para ter uma vida de adoração, uma vida de contentamento, é pregar para nossa alma, é pregar para nós mesmos. É por que você está abatido? Por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Louva, ó minha alma, ao Senhor. Ainda que eu perca todos os meus filhos, ainda que eu perca todos os meus bens, ainda que eu perca a minha saúde, ainda que eu perca tudo à minha volta. Jó perdeu tudo, então Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça, ele lançou-se em terra e adorou. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós passamos por doenças, por enfermidades, por quarentenas, por crises, por lutas, mas não deixe de louvar a Deus. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Esse é o grande segredo, irmãos. Onde está a tua alegria? A vida do crente é assim, meus irmãos. Às vezes ele está passando por uma situação difícil, por uma luta tremenda, onde parece que a vontade de Deus não faz sentido para ele, mas o coração dele está se alegrando em Deus, o coração dele está louvando a Deus. Por isso o salmista diz no verso 2, eu cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Porque Deus coloca louvor no coração do crente.
Diz no Salmo 40 que ele tira a gente do lamaçal, ele coloca os pés sobre a rocha, firma os passos e coloca em nossos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Por isso você pode cantar na madrugada mais escura, você pode cantar na dificuldade, você pode cantar na perseguição, você pode cantar no sofrimento, você pode cantar em meio à doença, pois esse louvor que Deus coloca em nosso coração, ninguém tira. Vem dos céus, vem do alto, vem de Deus. E esse louvor vem exatamente, irmãos, da nossa confiança em Deus. Por isso, em segundo lugar, viver é confiar em Deus. Perceba que nos versos 3 e 4, o salmista começa fazendo uma exortação a não confiarmos nos homens. Ele diz no verso 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Podia-se pensar que Davi, tendo sido ele mesmo uma bênção tão grande para seu país, pudesse ser adorado, de acordo com o costume das nações pagãs que deificavam seus heróis, para que eles todos viessem e confiassem na sombra dele e o transformassem em seu amparo e fortaleza. Por isso o salmista Davi diz, não confieis em príncipes, não confie em mim e também em nenhum outro, não deposite a sua confiança neles, não tenha grandes expectativas em relação a eles, não tenha tanta certeza da sinceridade deles, não tenha tanta certeza da constância e da fidelidade deles. É possível que eles mudem de ideia e quebrem a sua palavra. E ainda que eles sejam muito sábios, e tão bons quanto o próprio Davi, eles são filhos de Adão, eles são mortais, eles são falhos e são fracos. O verso 4 diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. O homem que pensa que é o mais poderoso da terra, o salmista aqui nos lembra, Gênesis 3,19, ele foi feito do pó e ao pó ele voltará. E nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todas as suas promessas, todos os seus planos, tudo aquilo que ele intentava fazer perece junto com ele. Portanto, não confieis em príncipes. O povo de Deus, meus irmãos, muitas vezes tem depositado essa confiança no lugar errado, na pessoa errada, tem criado ídolos em seu coração. Quem sabe uma pessoa que você admira muito e que tem colocado toda a sua confiança nela. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia ela vai falhar, um dia ela vai perecer. Muitas vezes essa pessoa em que você tanto confia é você mesmo. O problema é que essa pessoa em que você tanto confia não pode te salvar. Por isso o salmista diz, não confie nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Na verdade, só há um filho do homem que pode te salvar. Esse é o Filho unigênito de Deus. Nele há ajuda, nele há salvação, e ele não falhará com os que confiam nele. Não adore aos homens, adore a Deus. Não confie nos homens, confie em Deus. Mas por que razão, irmãos? Por que eu devo louvar e por que eu devo confiar em Deus? Nos versos 5 a 10, o salmista nos apresenta duas razões. Primeiro, por causa de quem Deus é. Segundo, por causa do que Deus faz. Quem é o nosso Deus, meus irmãos? Bem-aventurado, diz o verso 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio.
Quem é o nosso Deus? Primeiro, Ele é o Deus do pacto, é o Deus de Jacó, é o Deus da aliança. Ele disse, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Ele é Deus de longe e também de perto. É o Deus que se relaciona comigo. Ele não é apenas o Deus de Jacó, mas também é o meu Deus. Segundo, Ele é o nosso auxílio. Exatamente por ele ser o Deus do pacto, nós somos recebidos como seus filhos. E ele se preocupa conosco e nos socorre na tribulação. Salmo 46 diz que ele é Deus presente em toda tribulação. Terceiro, ele é a nossa esperança. O salmista diz que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A esperança do crente não deve estar nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo passam, as coisas desse mundo perecem. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A nossa esperança não está em coisas. A nossa esperança está no Deus que criou todas as coisas. E isso nos leva, em quarto lugar, ao fato de que Ele é o Criador. O texto continua dizendo, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Deus criou todas as coisas. Significa que Ele tem um controle de tudo. Basta-lhe uma palavra da sua boca e Ele tem o poder para espalhar as estrelas no firmamento. Ele conhece cada uma pelo nome e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Assim também o Deus que te criou. Ele conhece a tua vida. Ele sabe as tuas necessidades, Ele conhece as tuas dores e tem promessas benditas para você. E você pode descansar nele, pois em quinto lugar Ele é fiel. O verso 6 diz que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus não é como os príncipes do povo, os poderosos, que fazem promessas e depois não as cumprem. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus é fiel em suas promessas. Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. E por isso você pode acreditar nessa promessa de Deus, meu querido irmão. Verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Ele faz justiça aos oprimidos. O Deus que te criou e conhece a tua vida, está vendo a tua angústia, Ele sabe o quanto você tem sofrido e Ele fará justiça. Ele dá pão aos que têm fome. Davi no Salmo 37:25 diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Vejam que essa é a missão do Filho de Deus. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus Cristo veio trazer libertação para você, das algemas, dos vícios que te escravizam.
Quem sabe a bebida escraviza você. Quem sabe o cigarro escraviza você. Quem sabe as drogas escravizam você. Quem sabe a pornografia escraviza você. Quem sabe o dinheiro escraviza você. Cristo veio libertar você das algemas do pecado. Ele diz que se você conhecer a verdade te libertará. E a verdade é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não ser por mim. O salmista disse: não confie em homens, em quem não há salvação. Jesus Cristo disse: venham a mim, porque eu sou o caminho para a salvação. Deus faz justiça aos oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome. Ele liberta os encarcerados. Spurgeon disse: eis aqui as 3 necessidades básicas do homem: justiça, alimento e liberdade. O Senhor nos promete. Confie nele. Verso 8, o Senhor abre os olhos aos cegos. E o ponto aqui, irmãos, não é apenas a cura física, mas espiritual. Pois o pior cego é aquele que não sabe, que não pode ver. Ele acha que enxerga, mas o inimigo cegou os seus olhos nesse mundo. E o Senhor é aquele que vai abrir os teus olhos para você ver a palavra dele. E essa palavra transformar a tua vida. O Senhor levanta os abatidos. Isaías 61 diz que ele veio consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. É por isso que Ele tem tantas bênçãos prometidas ao seu povo. Não é porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou e entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou e entregou o seu Filho, e por meio dele nós temos o sim, o amém, todas as promessas de Deus. O Senhor ama os justos. O Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama você. Por isso no verso 9 está escrito: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Para com os ímpios Ele fará justiça, mas para com os justos Ele os guarda e os ampara. O Senhor guarda o peregrino. Isto é, a nossa vida aqui é uma jornada. Somos peregrinos nesse mundo. E há muitos perigos, há muitos temores, há muitos obstáculos no meio do caminho. Mas o Senhor prometeu que nos guardará. O Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. E Ele ampara o órfão e a viúva, diz o texto. Aqueles que são desprezados, aqueles que se sentem abandonados, o órfão e a viúva. O Salmo 27 diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quem é o nosso Deus, meus irmãos? Ele é o Deus do pacto. Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa esperança.
Ele é o Criador. Ele é fiel em todas as suas promessas. Em sexto lugar, Ele é o Rei dos Reis. O verso 10 diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Qualquer príncipe desse mundo, qualquer homem nesse mundo em que você venha colocar sua confiança, o seu poder, o seu reino é passageiro. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Mas o nosso Deus reina para sempre, pois Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus exaltado, Ele é o Deus majestoso, Ele é o Rei da glória, e um dia Ele voltará para estabelecer o seu reino em sua plenitude, e Ele virá entre as nuvens, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem-aventurado, feliz é o homem que adora e confia nesse Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua rica e preciosa palavra, palavra que nos instrui, palavra que nos exorta, palavra que nos chama ao louvor e adoração ao teu nome e a colocar todo o nosso coração e a nossa confiança no Senhor. Em meio a tudo que estamos vivendo, ó Deus, todo caos, todo medo, todo pânico, toda histeria, todo esse conflito, Senhor, às vezes tudo isso tem causado tanto sofrimento e tantos problemas até mesmo dentro da nossa própria casa, com a nossa família. E nós queremos, ó Deus, não murmurar, não viver uma vida de murmuração, de desagrado diante do Senhor, de dizer, Deus, eu não aguento mais, mas de louvar ao teu nome, ó Deus. De em meio a tudo isso, nos lembrarmos dos santos de Deus, daqueles que sofreram nesse mundo, mas que permaneceram firmes e fiéis e louvaram a Deus em meio à dor. E que nós possamos também, ó Deus, permanecer firmes no Senhor, louvar o teu nome, adorar o teu nome, glorificar o teu nome com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso coração e confiar totalmente em Ti, ó Deus. Entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais Ele o fará. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito repousem sobre ti, meus irmãos. E sobre vós permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.